texto que eu gostaria de ler com você está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Um texto, uma passagem bem conhecida, e nós vamos ler a partir do verso 1. Atos 9:1 diz assim: Enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? E ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos. Eles ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E os homens o levaram pela mão até Damasco. E por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias, e o Senhor o chamou numa visão, dizendo: Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, ele viu um homem chamado Ananias chegar, impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis e perante todo o povo de Israel. É bem provável que algumas vezes você já ouviu a história de Saulo, de Paulo. Um homem fariseu que dedicou toda a sua vida em prol da religião judaica. Se tornou radical naquilo que ele acreditava. E como todo bom judeu, e principalmente os fariseus, eles guardavam minuciosamente cada uma das regras do Antigo Testamento e muitas outras que eles mesmos haviam criado. Eles entendiam que, quebrando as regras que Deus esperava que eles cumprissem, eles seriam extremamente prejudicados e provavelmente também não veriam a vinda do Messias. Portanto, qualquer um que violasse as regras do Antigo Testamento na concepção de um fariseu, eles perseguiam, eles entendiam como um empecilho para que os projetos de Deus acontecessem, e por isso nós vamos ver a radicalidade desse homem chamado Saulo, alguém que então perseguiu intensamente a igreja de Cristo desde o início. Sabemos que mesmo diante da perseguição, a igreja do Senhor não parava de crescer, não parava de desenvolver. E nós também vamos ver que quando inicia a perseguição, ali em Jerusalém, e acontece a morte do primeiro mártir Estevão, a capa é jogada aos pés deste homem chamado Saulo, porque bem provável, ele estava por trás de toda aquela manobra de perseguição contra a igreja do Senhor. E o texto que nós lemos aqui no capítulo 9, mostra então um homem com sangue nos olhos, odiando o povo de Deus, odiando aqueles que seguiam o caminho de Cristo, e pede então autorização para os sacerdotes para que essa perseguição não estivesse apenas em Jerusalém, mas ele queria espalhar por toda a Judéia. Então ele pede autorização para ir mais além e vai até Damasco. E nós sabemos que no caminho o Senhor lhe aparece. Ele cai do seu animal onde ele estava ali montado, e ali então ele tem um encontro com o Senhor Jesus, e o confronto, as perguntas do Senhor é: Saulo, Saulo,
por que você me persegue? Baseado nessa história, eu gostaria de falar a respeito desse tema, pertencer a Cristo, a maior alegria do mundo. E mesmo neste momento onde Saulo estava vivendo, quem sabe, um momento assustador, algo que ele nunca tinha presenciado, imaginado. Ele vê uma luz muito forte, não consegue enxergar. Os homens que estão com ele ouvem essa voz de confronto, mas não conseguem ver nada. Mas a partir daquele momento, Saulo ele começa a perceber o quão enganoso estava o seu coração. E agora, ele está prestes para ingressar numa das maiores experiências da sua vida, conhecer verdadeiramente a Cristo e desfrutar de privilégios que antes ele não tinha, preso numa religiosidade. O Senhor então o confronta. Por que você me persegue? E aí nós já conseguimos detectar e perceber o grande privilégio que é pertencer a Cristo Jesus. E isso precisa encher o nosso coração de alegria. Qual é esse privilégio? O cuidado de Deus para com os seus. Na mentalidade de Saulo, ele perseguia gente, ele perseguia pessoas, ele queria acabar com aqueles que ele acreditavam ser hereges. Jamais imaginava que ele estaria perseguindo o próprio Deus. Cristo Jesus se manifesta e algo fica muito claro. Na mente de Saulo ele entende, quem persegue os filhos de Deus está perseguindo o próprio Deus. Eu não sei se você já parou para analisar esse texto e refletir um pouco a respeito dessa realidade. Mas eu queria que você fizesse nesse momento a reflexão baseada na sua vida pessoal. Escute o que eu vou te dizer. Se você é filho de Deus, e eu explico isso porque nem todos são filhos de Deus, todos são criaturas de Deus, mas filhos de Deus é aqueles que aceitaram a morte de Cristo no Calvário, o perdão dos pecados, a remissão, acreditam na ressurreição de Jesus e que nós precisamos seguir os passos desses. Esses são os filhos de Deus, aqueles que seguem a Cristo Jesus. E nesse momento agora, Paulo ele estava entendendo que quem mexe com os discípulos de Cristo, os filhos de Deus, mexe com o próprio Deus. A pergunta de Deus ao nosso coração é: por que aflige tanto a sua alma, preocupado com o que os outros estão pensando e com as perseguições ao seu redor? Você precisa entender que quando alguém está mexendo contigo, quando alguém está te caluniando, quando alguém está tentando puxar o teu tapete, se você é filho de Deus, esta pessoa está mexendo com o próprio Deus. Quando nós temos essa certeza, essa garantia da soberania do nosso Deus, do poderio do nosso Deus, nós podemos descansar a nossa alma sabendo que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Esse Paulo lá na frente ele vai escrever isso aos Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Paulo ele sabia a força que os fariseus tinham, a força e a influência que eles tinham perante até mesmo os romanos. Ele sabia que os cristãos eram um grupo de pobres, gente sem significância e importância nenhuma, mas quando ele começa a perseguir os cristãos, de repente esse encontro de Atos 9 revela, ele perseguia o próprio Deus, e ele entende que quem mexe com Deus sempre está em desvantagem. A palavra de Deus para o seu coração nessa noite de domingo é: descansa a sua alma, busque a Deus, esteja em oração, esteja consagrado, esteja ligado com os céus, e deixe que a justiça e a vingança Deus fará por você. Paulo, ele estava entendendo isso. Deus cuida dos seus. E ele também estava entendendo que pertencer a Cristo é um grande privilégio. E como estou falando nessa noite, é a maior alegria do mundo. Depois, nós vamos ver a história narrando que ele é levado então para a cidade de Damasco. Fica ali na casa de Judas e durante 3 dias ele não come, ele não bebe, e ele ora.
uma oração diferente das orações que ele fazia. Não orações religiosas e farisaicas, mas orações reais. Oração da alma. E Paulo, ele começa já mesmo nesse momento, ter experiências com Deus. Porque o próprio Deus, quando se manifesta para Ananias, pedindo para ele ir lá, ele diz, Saulo já recebeu uma visão. E na visão ele via você chegando, colocando a mão sobre ele e os seus olhos se abrindo. Isso de fato acontece. Ananias recebe esse recado de Deus, vai até a casa onde Paulo estava, na rua chamada Direita, entra na casa de Judas, ora, as vendas de Paulo caem dos olhos, ele passa a enxergar e começa então a perceber algo maravilhoso, que a família dele havia aumentado. Por quê? O próprio Ananias, ao entrar, chama irmão, chama Saulo de irmão. Quando eu digo que servir ao Senhor e pertencer a Deus é a maior alegria do mundo, é justamente pelo fato de que a nossa família aumenta. Pessoas que muitas vezes, jamais em outro lugar, chegariam perto de nós, agora são nossos irmãos. Na família de Deus não tem rico, não tem pobre, não tem branco, não tem negro, não tem amarelo. Na família de Deus todos são filhos e filhos amados. Paulo agora ele estava percebendo que fazia parte de um novo grupo. O grupo dos irmãos, os filhos de Deus, cujo irmão mais velho era Jesus Cristo. E cristianismo é justamente isso. É pessoas se importando com pessoas e amando pessoas. Paulo, agora ele tem não apenas Ananias, mas depois nós vamos ver que ali mesmo em Damasco, ele começa a congregar, ele começa inclusive já a pregar, ele começa a ter relacionamentos construídos com o povo de Deus naquela cidade. Futuramente, nós vamos ver ele tendo Barnabé e ele tendo outras pessoas também que o apoiavam. É um grande privilégio nós pertencermos à família de Deus, porque nós vamos ter pessoas que muitas vezes você vai olhar e não vai entender como pode pessoas assim orarem por nós, se importarem com nós, estenderem a mão quando muitas vezes um familiar de sangue não faz. Isso é o povo de Deus. Por isso, o seu coração deve se alegrar e descansar no Senhor, porque é bem provável que há pessoas orando por você e você nem imaginava. É bem provável que tem pessoas torcendo por você e dispostas a te ajudar. E se você olhar para trás, você vai ver quantas ajudas você já recebeu de pessoas que foram instrumento de Deus, em momentos que você pensou que ia cair, desanimar, mas lá tinha uma mão estendida, alguém que recebeu do Senhor um toque no coração para estender a mão e te ajudar. Privilégio de quem pertence ao Senhor, porque essas ajudas não são ajudas com segundas intenções, não são ajudas que estão esperando algo em troca, são pessoas que receberam amor, da fonte inesgotável do amor que é Jesus Cristo, e compartilham isso, e deixam isso chegar aos corações e às vidas das pessoas que tanto precisam. Paulo, além disso, ele também estava ali descobrindo a força do perdão. Paulo ali, ele estava recebendo perdão de alguém que merecia, quem sabe, e tinha todo o direito de odiá-lo, porque Paulo merecia ser odiado. Ele perseguiu o povo de Deus, ele tirou muitos cristãos de suas casas, vendeu seus bens, ele estava ali coadunando com a morte de muita gente, desde Estevão. Este era Paulo, ele era merecedor de ódio, de ira e de vingança, mas de repente ele percebe que o padrão do reino de Deus é diferente. O verso 17 que nós lemos diz assim: então Ananias foi, entrou na casa, pôs a mão sobre Paulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus apareceu para mim no caminho, enviou-me para que volte até você e você seja cheio do Espírito Santo. Saulo, ele estava recebendo perdão da igreja, ele estava recebendo perdão do Senhor. O fardo de culpa, o fardo que oprimia a sua alma, estava sendo jogado por terra. O texto deixa bem claro
que Saulo foi cheio do Espírito Santo e recebeu o perdão das pessoas que deveriam odiar. Como que pode algo assim acontecer? A resposta é uma só: pessoas que verdadeiramente conhecem a Deus. E Paulo agora ele estava percebendo que pertencer a essa família era ter a culpa tirada do coração, era poder também liberar perdão. E quando nós entendemos essa realidade, nós entendemos os outros textos da palavra de Deus, como o diálogo entre Jesus e Pedro, onde o próprio Senhor orienta Pedro: não perdoe apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7. Quando nós olhamos para o exemplo do próprio Deus, olhando a humanidade, enviando o seu Filho, Jesus, para morrer em nosso lugar, e agora mais uma vez aqui, Deus perdoando um assassino de crente e depois derramando o Espírito Santo sobre ele, o que isso nos ensina? Nos ensina que rancor, amargura, ódio não combina com aqueles que servem ao Senhor e que pertence à família de Deus. Isso precisa sair do nosso coração, isso precisa sair da nossa alma, porque isso bloqueia e compromete o agir de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Precisamos liberar perdão, precisamos pedir perdão, precisamos tirar a culpa da nossa alma. Paulo, entendendo isso, ele mesmo vai dizer lá na frente aos Coríntios: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e muita coisa precisou ficar para trás. Toda a culpa ele teve que deixar para trás, todo o sangue que estava em suas mãos ele teve que deixar para trás, mas ele sabia que tinha um foco. O foco era o Senhor Jesus Cristo e os seus propósitos para a sua vida. Isso nos mostra que pertencer ao Senhor nos dá a alegria de ter um coração limpo e uma alma saudável. Muitas vezes eu tenho falado bastante sobre isso. As pessoas hoje, elas dizem: mas pastor, eu não consigo perdoar, eu não tenho força para perdoar, o que fizeram comigo foi algo muito pesado, algo muito tenso, algo que não tem como esquecer. E a resposta é sempre essa: esquecer só se tiver uma amnésia, mas você pode se lembrar sem sentir a dor. Isso é você liberar perdão. E concordo quando você diz: não tenho força, mas é por isso que nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor. A graça vem dele, a força vem dele, a capacidade vem dele, e quando nós estamos nele, a seiva de Cristo passa em nós e nos possibilita agir fora da lógica humana. Paulo, ele estava entendendo justamente isso. Reino de Deus não é lugar de ódio, de amargura e de rancor. É lugar de perdão, de uma nova vida. É lugar de um coração puro. Por isso, pertencer a Cristo nos possibilita fazer parte do projeto que traz mais plenitude de vida e a alegria ao ser humano. Também, Paulo ele estava percebendo que aqueles que participam do reino de Deus estão sempre cercados de graça, bondade e misericórdia, porque você supera o egoísmo, supera o hedonismo, você não vive mais para si mesmo, mas você entende que você vive para Deus. E o que é viver para Deus? O viver para Deus é viver os projetos de Deus, e os projetos de Deus envolvem pessoas. Consequentemente, quando você mergulha na graça, quando você conhece a realidade do reino de Deus, quando o Espírito Santo habita em você, as tuas forças, o teu pensar, a tua energia, a tua capacidade intelectual não se voltam para o seu próprio umbigo, mas você quer ser instrumento de Deus para abençoar outras vidas. Paulo, ele recebeu essas bênçãos da vida de Ananias, como eu citei, da vida de Barnabé, e ele mesmo depois entendeu que ele precisava ser um instrumento de Deus para proclamar e anunciar e viver e contagiar os outros com o amor que vem de Cristo Jesus. Você já parou para pensar que essa palavra, amor,
é o que define o verdadeiro cristão. É por isso que o próprio Jesus ele vai dizer em João 13, é nisto que conhecerão todos que vocês são os meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. O amor é a chave para uma vida bem-sucedida. Sei que o critério do mundo é outro. O critério do mundo é baseado em diplomas e cifrão. Mas no reino de Deus, o critério para uma vida bem-sucedida é ligação com Ele, a fonte do amor, e exercer o amor. O amor, ninguém pode apagar, ninguém pode roubar. O amor, ninguém pode anular os seus efeitos, porque perduram por toda a eternidade. Paulo, entendendo isso, ele coloca Cristo no trono da sua vida. E ele vai dizer aos filipenses, resumindo todo o seu projeto de vida, para mim, o viver é Cristo Jesus. Quando nós olhamos para uma realidade da vida cristã, nós vamos perceber, tanto na história contada nos relatos das Sagradas Escrituras, como posteriormente a isso, a diferença que a igreja fez no mundo sempre foi baseado no amor. O amor que Cristo Jesus colocou no coração dos seus seguidores. Quando nós olhamos para a história da humanidade, nós vamos perceber que o primeiro asilo para cegos foi fundado por um cristão chamado Talásio. Quando nós olhamos para a história, nós vamos ver que o primeiro dispensário gratuito para ajudar e dar suporte às pessoas foi fundado por um cristão chamado Apolônio. Quando nós olhamos como que surgiu o primeiro hospital que prestava assistência às pessoas, nós vamos ver uma dama cristã chamada Fabíola fazendo toda a diferença. Quando nós olhamos para toda a realidade ao nosso redor no Brasil, e você pode perguntar, até em Blumenau, dá uma sondada no nome dos hospitais que nós temos na nossa cidade. Você vai ver que é Santo Antônio, Santa Catarina, Santa Isabel. Olha para a vida dessas pessoas. Pessoas que entenderam que se você quer representar a Cristo, você precisa exercer amor. E, não por coincidência, mas cada vez que a psicologia se desenvolve e a ciência humana evolui, eles percebem que quando nós fazemos o bem para o próximo, a nossa alma é preenchida. Hoje, existem muitas terapias psicológicas que orientam você a se voluntariar em causas humanitárias, porque eles perceberam que as palavras de Jesus há 2000 anos atrás fazem todo sentido. É claro, o nosso Criador, Ele nos fez para isso, relacionamento, vida e amor. Portanto, viva esse privilégio, porque além de você poder fazer o bem para os outros, você está fazendo bem para si mesmo e para a sua alma. E para nós finalizarmos, a maior alegria do ser humano é pertencer a Cristo, porque ali nós temos o valor real de quem nós somos. Eu olho para os personagens dessa história no capítulo 9 de Atos. Eu me pergunto, quem era Ananias? Ananias não aparece junto com os apóstolos. Ananias não aparece na escolha dos 7 diáconos. Ananias não aparece. De repente, no capítulo 9, lá em Damasco, aparece Ananias. Esse Ananias, ele podia estar oculto do satélite humano, mas ele não estava oculto dos olhos de Deus, para Deus. Era um servo precioso naquela cidade. E ele foi o primeiro mentor do grande apóstolo Paulo. Para os homens, desconhecido. Para Deus, um vaso de valor. E quando eu olho para a fala do próprio Senhor a Ananias, nós vamos ver que o próprio Deus vê naquele bandido chamado Saulo, aquele homem inescrupuloso que não merecia nada de bom. O Senhor olha para ele e ali vê alguém precioso. O verso 15 diz, mas o Senhor disse a Ananias, vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios.
Deus, pensando em mim, em você, que não somos judeus, pegou um ex-bandido, assassino, perseguidor da igreja, porque Deus já via valor neste homem. Para Deus, todos são úteis, todos têm valor. O ser humano é obra das suas mãos. O ser humano é especial. E quando o ser humano permite que esse Deus haja através da sua vida, o resultado está aqui. Um Paulo que desbarata o inferno e se torna algo de extrema utilidade na mão desse Deus. Talvez você que está me assistindo nesse momento pela internet, talvez hoje alguém olhou para você e lançou palavras negativas. Talvez você que está me ouvindo hoje, desde a sua infância, os rótulos que colocaram sobre você foram negativos, que não tem valor, que não quer dar nada, que não consegue fazer nada direito. Mas escute o que eu estou dizendo para você. Para Deus, o seu valor é inestimável. Você tem um grande valor para Deus. O que você precisa fazer é se entregue. Reconheça as suas falhas e a sua pequenez. Deixe Deus trabalhar na sua vida e você vai ver aonde Ele vai te levar. No meio de príncipes, se preciso for, para representá-lo. Você é isso, um representante de Deus aqui na terra. Reconheça o seu valor, valor de filho, filho amado. Grandes projetos se realizarão na sua vida e através da sua vida, porque para Deus você tem um grande valor. Para nós finalizarmos, eu quero orar por você. Saulo, Paulo, um nome grego, outro nome hebraico, é aquele que entendeu que pertencer a Cristo Jesus é o maior privilégio que qualquer ser humano pode ter, porque traz a verdadeira alegria. Talvez você está me assistindo hoje e você está afastado de Deus. Alegria, quem sabe virou uma palavra que não faz mais sentido para você. Em nome de Jesus, eu quero te dizer nessa noite de domingo, a alegria verdadeira só em Jesus. Não é na balada, não é nas festas, não é nos vícios, não é correr atrás de um diploma ou colocar uma profissão no trono do teu coração. Jesus. Todas as outras coisas são passageiras, mas se você tem Jesus, até no meio de uma pandemia, a paz está aí, contentamento e alegria também. Se você tem Jesus, pode se levantar exércitos contra você. Você sabe do teu valor nele. Se você tem Jesus, palavras malditas podem chegar, seja no ouvido ou seja na tela do teu celular. Todas elas caem por terra, porque você sabe quem você é em Deus. É por isso que Paulo, ele não tem medo de dizer e afirmar com todas as letras: para mim, o viver é Cristo Jesus. Que Ele seja também a sua vida. E se você está afastado de Deus, aonde você está, reconheça como seu Senhor. Faça uma oração confessando os seus pecados. Peça para Ele novamente entrar na sua vida. E um novo tempo, uma nova história vai recomeçar. Vamos orar? Senhor, obrigado. Obrigado pela Tua palavra que edifica a nossa alma. E como é bom trazer à memória que em Ti nós temos valor, que Tu lutas as nossas batalhas. Como é bom, Senhor, trazer à memória que nós temos uma família, a família da fé, os Teus filhos. Que mesmo, Senhor, quando os nossos próprios parentes muitas vezes
podem virar as costas para a gente. Nós sabemos que há alguém orando por nós. Tem pessoas que nos amam. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pelo privilégio de poder viver o perdão em Ti. Como é bom saber, Senhor, que ao Te receber, não precisamos mais carregar o fardo da culpa, do rancor, da amargura, mas em Ti há uma purificação completa na alma. E como é bom, Senhor, saber que se nós estamos conectados em Ti, a fonte do amor, nós vamos poder abençoar e ajudar outras pessoas. É isso que nós queremos. Eu peço a Tua bênção sobre cada uma das pessoas que nos assiste, que as famílias sejam edificadas, confortadas por Ti, e que essa seja uma semana maravilhosa, porque nós fazemos parte do povo mais feliz da terra. Que Deus te abençoe.